Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Estamos aqui praticamente nos finalmente deste livro. Boa noite, Mari, seja bem-vinda. Nós estamos praticamente nos finalmente do livro. Boa noite, João Carlos, boa noite, Cláudia. Boa noite, Martiele. João Carlos, aconteceu um incidente, né, que a gente não esperava no encontro, mas quem sabe faz ao vivo, não é, João? É assim que funciona. Deu um problema técnico lá, o João Carlos só conseguiu participar. Cristina, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. O João Carlos só conseguiu participar com o áudio, mas estamos juntos, né? Na próxima vez vai dar certo. Então, bora lá. E continue a nadar, como diz o Anderson, né? Então deixa eu fixar o comentário primeiro aqui. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Não fixado, ops, espera aí, senão dá rolo aqui, pronto. E agora eu vou mandar os aviõezinhos para o pessoal que pediu, para a gente estar enviando, né? E estava falando agora no começo, né, que nós estamos praticamente finalizando o livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Esse projeto que nós começamos em dezembro do ano passado, na verdade, né? Começamos em dezembro do ano passado e estamos aqui praticamente nos finalmente deste livro. Temos, na verdade... quantas lives? Deixa eu ver. Sexta, segunda e terça. Hoje e mais 3. Olha só. E assim nós vamos seguindo. E na semana que vem nós vamos estar iniciando um novo projeto. Um novo projeto com um novo livro. Alessandra, bom dia. Bom dia, olha só. Eu fiz a live com o João Carlos, estou trocando as... A Mari falou que queria conhecer o João. Mari, ele participou de uma live comigo aqui, viu? Ele participou de uma live comigo hoje de manhã, nós fizemos uma live teste. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Nós fizemos uma live teste e o João Carlos participou. Mas o João, sabe o que eu estava pensando, né? Fazer um paralelo, estava conversando com o pessoal do encontro agora há pouco. Eu acho que a gente deveria ter feito o teste pelo Encontro Espírita. Porque aí a gente estaria verificando a conexão dos dois. Não só porque você fez a conexão comigo, deu tranquilo, não deu problema nenhum, né? Mas, importante é que a gente está aqui e vamos seguir em frente. Importante é isso, não desanimar. Essas situações acontecem para todos, tá? Só não acontece para aqueles que não fazem, né? Então, faz parte da nossa jornada, né? Faz parte da nossa caminhada aí, a gente vai seguindo em frente. Então, para amanhã nós vamos ter uma live especial, tá? Boa noite, Liz, seja bem-vinda. Nós temos uma live especial amanhã. A nossa convidada é nada mais nada menos que a Flavinha da Amiga Espírita. E nós vamos estar conversando sobre 3 mensagens curtas do Jerônimo, mas que por ser curta não são menores e nem de poucas reflexões, né? Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Elas são importantes, tem detalhes pequenos, que depois eu vou estar fazendo a postagem dela também, mas já fica a dica aí para amanhã que nós vamos estar às 22 horas recebendo a nossa querida amiga espírita, a Flávia Canosa. E não deu certo, João Carlos, é que estranho mesmo, hein? Estranho mesmo. Boa noite, linda Mi, seja bem-vinda. Vamos ver o que aconteceu, né? Pode ser, às vezes, o Instagram não está atualizado, não sabemos o que aconteceu, João Carlos, mas é que a gente fala, né? A gente tem que continuar. É importante que vocês deram conta do recado, mesmo dessa forma. A gente não apareceu a imagem, pelo menos deu áudio, deu para você falar, apresentou as suas considerações, isso foi muito importante, né? A Mari está falando que pode ser pelo horário. Também pode ser pelo horário, porque realmente o horário das 8, eu falo que ele é muito concorrido e a gente vê, por exemplo, nós estamos falando dos perfis que a gente acompanha, a gente vê
um monte de pessoas fazendo live naqueles horários, né? E é uma opção também, de repente, não sei, quando terminarmos esse livro, de repente a gente trocar uma ideia com o pessoal do encontro, talvez mudar um pouco, fazer um pouco mais cedo, né? Não era atualização também, né, João Carlos? Então, você não fez a oração fervorosa para Nossa Senhora Protetora das Lives, né? Mas é isso, João Carlos, não se preocupe não, sabe? Só acontece para quem faz, tá? Então, essa dica do horário a gente pode estar pensando realmente, não sei se de repente, né? Esse projeto nosso do Coragem, ele vai pelo menos até meados, vai até meados de agosto. Então, de agosto para frente, lá para meados de julho, né, um mês antes, normalmente a gente vai se reunir para ver qual o livro que nós vamos estar estudando pelo Encontro Espírita. E aí também fica essa dica. Interessante, às vezes, de repente, meia hora já faz uma diferença. Por exemplo, em vez da gente começar 8h15, de repente a gente pode começar, por exemplo, 7h30, né? É uma opção também, né? Vamos lá ver. Mas o que importa é que, nem o Carlos está dizendo, o conteúdo foi muito bom, apesar do vídeo não funcionar. Tá? O João Carlos, o Carlos, ele é da área de TI. Então também, de repente, pode pensar no que poderia ter acontecido, né? De repente. Mas não importa. O importante é que a mensagem foi passada, foi transmitida, e isso é o que vale. Né? Não é o... Né, às vezes a gente fica tão preocupado com a forma e esquece do conteúdo. Conteúdo passado, missão cumprida, né? O importante é isso. Então, recapitulando o nosso bate-papo, amanhã nós vamos ter então às 22 horas a presença da Flávia Canosa, do Amigo Espírita, vai estar conversando conosco sobre essa mensagem. E aqui, perdi a mensagem. São 3 mensagens que nós vamos estar conversando amanhã. Perdi ela aqui. Estava com o marcador. Aqui, ó. Recado, definições e apelo. São 3 mensagens curtas, mas profundas pelo seu conteúdo, como sempre, as mensagens do Jerônimo. E boa noite, Isa Lima, seja bem-vinda. E aí também uma opção, outra questão que eu queria colocar para vocês, que na terça-feira nós vamos estar encerrando, e como promessa é dívida, vou ter que cantar cantiga, né? Eu não sei, eu estava comentando com o João Carlos na live teste que nós fizemos hoje, de repente vou estar com um número X de pessoas na live, e a hora que eu começo a cantar, de repente vira um só, que é o meu perfil particular do lado, né? Então pode ser uma situação desse tipo. Mas vai ter uma surpresa muito agradável para todos nós, tá? Vai ter uma surpresa muito agradável para todos nós nesta live de encerramento. E eu já estou anunciando, não estou anunciando na totalidade ainda, a gente vai anunciar em doses homeopáticas, tá? Mas na quarta-feira, dia 5 de maio, tá? Nós vamos estar dando start ao projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. Essa nossa live aqui vai ser chamada de Momentos com Jerônimo Mendonça. Então, e a gente vai estar, num primeiro momento, estudando um outro livro do Jerônimo, né, conversando, e aí vai vir num projeto diferente, tá? As lives vão continuar sendo às 22 horas, segunda a sexta, e só que a gente vai estar num formato um pouco diferente. Nós vamos estar trabalhando a periferia também do assunto, né? Não dá para ficar falando muito, mas temos mais 2 pessoas que vão estar nesse projeto com a gente, e amanhã a gente também já vai estar sabendo que perfis que são esses. A gente está fazendo um pouquinho de suspense, porque faz parte do jogo, né? Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. Mas fiquem convidados, então, para que a partir do dia 5 continuem seguindo a gente pelo perfil, né? Reflexões Aloysio, mas vai ser chamado, essa live vai ser chamada de Momentos com Jerônimo Mendonça. A gente já está fazendo aí, aguarde, já fiz a postagem, algumas amigas também já postaram também, mas fica a dica. Bom, a mensagem da noite. A mensagem da noite era muito simples. Qual que é o título? Simplicidade.
Vocês já ouviram falar que a vida é relativamente simples? E nós que complicamos a vida? Já prestaram atenção como a gente é especialista em complicar? A gente complica a coisa mais simples do mundo. Se a gente tiver que ir para um caminho reto, a gente não aceita aquele caminho reto. A gente quer dar voltas, subir, descer, virar para a direita, virar para a esquerda. A gente não sossega. A gente fica o tempo todo procurando, né, pelo em ovo, como a gente costuma dizer. E não é assim que funciona. A vida, ela é muito simples, gente, mas ela é muito simples. Só que nós somos especialistas em complicá-la. Nós temos doutorado, nós somos PhD em complicação da vida. Somos, assim, especialistas, o top do top, que a gente pode dizer. Eu sou o cara que quero complicar a minha vida. O que eu posso fazer para complicar a minha vida? Ah, vou arrumar coisa. E o Jerônimo vem nos trazer uma mensagem poética, como sempre, sobre simplicidade. Simplicidade. E como é bom ser simples. Como é bom não ter aquela vaidade exagerada. E um pouquinho faz bem, né? Para massagear um pouco o ego. Assim, até que faz bem um pouco. Mas nada de exagero, nada de ficar se apegando às minúcias, a detalhes, as coisinhas tão insignificantes. Se então já chamamos de coisinhas insignificantes, significa que ela não tem o valor, não tem simplicidade, que eu não conheço a música João Carlos, no começo, tá vendo? O João Carlos é o nosso ponto eletrônico virtual, ele está sempre fazendo a referência. Ó, Fernanda Takai, deve ser não sei o nome da música, João Carlos, como eu não conheço a música, pode ser que eu ouvindo a música eu me faça referência, mas bom que você já trazendo, agregando conhecimento para a gente. Agradeço muito, como sempre, viu? Aí, a Mari está pedindo para você cantar, João. Ô, João, vamos fazer uma dupla aqui. Aí o que vai acontecer, né? Vai derrubar não só a live, né, João Carlos? Derruba também a própria internet como um todo. Bum, dá um apagão mundial. Mas vamos lá. Vamos ver o que ele fala para nós, então, com essa singeleza, com esse toque de poesia que ele passa para nós da simplicidade. Eu vou ler na íntegra, depois a gente faz umas pausas, tá bom? A gota de perdão para as dores que havia em mim foi como simples gota d'água para a rosa do jardim. A centelha de luz, nas trevas da minha estrada, foi como suave gota de orvalho nascido na madrugada. Foi um toque de beleza à minha alma entristecida, a bátega do sereno sobre a relva enriquecida. Mostrou-me novo horizonte na oração que fiz a Deus, minúscula lágrima a jorrar das fontes dos olhos meus. Revelou-me que Deus, na vida, é a suprema caridade, a diminuta semente que plantei na minha herdade. Boa noite, Giovana, seja bem-vinda. João Carlos, você viu mais uma definição que Jerônimo passa para Deus? É a suprema caridade. Olha só, hein? É a suprema caridade. E o que ele começa com essa poesia? A gota de perdão para as dores que havia em mim. Gente, a gente já aprendeu a se perdoar? Ou você nunca se parou para pensar e falar assim, eu não me perdoo de ter feito isso, isso, isso. Vocês já não se pegaram às vezes falando isso? Eu não me perdoo, mas é impossível, eu tinha falado que eu não ia fazer isso, eu não me perdoo. Gente, nós precisamos mudar essa referência. A gente tem que perdoar os nossos semelhantes, mas principalmente perdoarmos a nós mesmos. Não guardarmos mágoas e ressentimentos contra nós mesmos. Porque às vezes você tem mágoa e ressentimento contra o outro, contra o próximo. Mas, e contra você? E você? Quantas vezes? O João Carlos falou que já falou isso em uma situação.
Acho que todo mundo já falou, João Carlos, não é só você. Bem-vindo ao clube, como a gente fala. E a gente tem que aprender a se perdoar. A gente tem que aprender a se amar. Mas não aquele amor egoísta, sabe? Aquele amor que você tem que ter por você, porque você sabe que você é filho de Deus. E aquele exercício do espelho que eu coloco para a gente fazer pela manhã, para você chegar pela manhã quando acorda, tomar uma inspiração profunda, soltar o ar, agradecer a Deus pelo dom da vida. Boa noite, Rosimeire, seja bem-vinda. E chegar de frente ao espelho, mesmo com a sua cara toda amassada, mesmo sem ter lavado o rosto ainda, olhe para você nos seus olhos e fala assim: eu te amo, você é lindo, você é linda, você é maravilhoso, você é maravilhosa, porque você é feita à imagem e semelhança de Deus. O amigo do A Espírita falou algo para você que ajudou bastante a se reconsiderar. Legal, João Carlos, dá para fazer umas reflexões. Rosimeire, estamos começando agora, nós já fizemos a leitura, mas eu faço a leitura de novo, mas estamos começando a fazer o começo da análise. A gente está falando do perdão, que ele fala assim, que a gota de perdão para as dores que haviam em mim foi como uma simples gota d'água para a rosa do jardim. Boa noite, Julie, seja bem-vinda. Então, olha, a gota de perdão para as dores que havia em mim. Quando a gente aprende a se perdoar, quando a gente aprende a se amar, quando a gente aprende a procurar gostar um pouco mais da gente, não guardar mágoas e ressentimentos pelas nossas atitudes. Porque tudo que fizemos no passado nos transformou no que somos hoje. Se a gente não tivesse passado pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas provas, pelas mesmas dores, a gente não seria o que a gente é hoje. A gente poderia ser totalmente diferente. As nossas ações, as nossas reações, completamente diferente. No entanto, nós somos isso que nós somos hoje. E falo para vocês sempre, não se preocupe em saber quem fomos. Essa, que a gente brinca aqui, é a nossa melhor encadernação. Tá? Esqueça quem fomos. Vamos esquecer. Vamos pensar apenas e tão somente. Vamos pensar apenas e tão somente do que nós podemos fazer daqui para frente. O que eu posso melhorar? Eu em relação a mim mesmo. Eu em relação ao meu próximo, ao meu semelhante. E é natural essas reflexões a gente está fazendo, porque ele coloca logo no primeira linha dessa estrofe. A gota do perdão para as dores que havia em mim. Quem que está colocando essa gota? E olha a comparação que ele fala. É como uma simples gota d'água para a rosa do jardim. Rosimeire falou que está aprendendo a se perdoar. Muito importante, muito importante. Olá, Rô, boa noite, seja bem-vinda. Muito importante se aprender a se perdoar. Para, gente, não dá mais. Os tempos são outros. Não dá para a gente ficar naquela mesmice. Erramos, todos erramos. Se você não errou nessa, você já errou em outra. Bom, pode ter certeza. Então, tá todo mundo no mesmo barco. Se cobrar demais, Rosimeire, também. A gente não é perfeito. A gente quer perfeição. Perfeição só Deus. Eu lembro uma coisa muito interessante que acontecia comigo logo que eu me formei. Então eu fazia às vezes a conferência de algum texto. Eu fazia, o texto e tudo mais. Lia umas 3 ou 4 vezes. Olhava ali. Tranquilo, perfeito. Aí eu dava para alguém conferir. Quando alguém conferia e achava um erro, eu ficava possesso. Falei, o que é isso? Como? Eu conferi 3 vezes? Impossível, não tem erro. Não tem de jeito nenhum. Impossível. Aí a pessoa me mostrava o erro e eu ficava com a cara de tacho. Aí o que acontecia? O tempo vai passando. E aí você vai amadurecendo as ideias. Você não vai sendo tão radical. Porque é um radicalismo da gente, se cobrar demais. Querer ser... A gente tem que ser melhor a cada dia, sim, mas com paciência, com calma, com tranquilidade. Porque senão vai te fazer mais mal do que bem, essa cobrança excessiva. E aí chegou um tempo que quando alguém falava alguma coisa assim para mim, tem um erro aqui, deixa eu ver, vamos lá, vamos corrigir. Pronto, é assim que faz. Errar é saber pedir desculpas, porque a gente está aprendendo sempre.
É normal errar, só difícil aceitar às vezes. É, realmente, né, Julie? É difícil a gente aceitar que a gente erra, porque a gente se cobra demais, a gente se acha perfeito. E quando a gente se compara com o outro, é muito comum a gente fazer uma consideração assim muito própria. Nossa, fulano fez aquilo, eu jamais faria aquilo, mas nunca que eu faria aquilo. Tá? A gente é o rápido para julgar. Julgamento instantâneo, assim, ó, mais rápido que o pensamento para julgar. Só que você não sabe que condições a pessoa está fazendo. Então, quando você tem uma imagem sobre você, nós criamos uma imagem, nós nos imaginamos de tal forma. Só que muitas vezes a vida vai nos colocar numa situação que a gente que tira o nosso chão. Enquanto você está pisando em solo firme, é tranquilo. Agora, o dia que você pisar numa areia movediça, aí a gente afunda. Então, cuidado com os falsos julgamentos que a gente coloca em relação aos outros. Fala assim, nossa, fulano fez isso, eu jamais faria isso. Que jamais. O Chico mesmo, né? Já falei várias vezes aqui nessa live, nessas lives que a gente faz, perguntaram para o Chico o que era um criminoso. Ele falou assim, qualquer um de nós que já foi descoberto. Qualquer um de nós, de nós, né? Ele não falou qualquer um de vocês. Não falou qualquer um de vocês. Deixa eu ver, a Martielli está falando aqui, mas se você tivesse convicto de perfeição, não pediria outra pessoa para conferir, pois aí a gente vê insegurança por trás da autocobrança. Também, é verdade. Eu tinha conferido, mas você sabe aquela coisa? Não, né? Vamos ver se tem alguma coisa. É exatamente isso que a Martielli falou. Você estava convicto da perfeição, mas você não ia pedir para outra pessoa conferir. E a gente vê a insegurança por trás da autocobrança. É verdade. A gente se cobra muito, então não temos que nos cobrar. Tá? O importante, o João Carlos está falando assim, é o bendito orgulho a ser lapidado. Qual que é a lapidação do orgulho, não é, João Carlos? É a humildade. Ser humilde, reconhecer os nossos erros, né? É complicado ser assim, ainda bem que percebemos a tempo de corrigir e se perdoar. É verdade, né? A gente não pode ser muito crica, né? Assim, ficar procurando assim detalhes. Né? Vamos pensar no conteúdo, né? Vamos pensar na grandeza, né? Boa noite, Carlinha, seja bem-vinda. É como se você estivesse olhando assim uma paisagem, né? Linda, maravilhosa, um pôr do sol, e aí num determinado momento você ficasse olhando ali uma sujeira que estava ali no meio do gramado. Né? Pensa no conteúdo geral, né? Pensa naquela paisagem linda, maravilhosa. Né? E ele coloca também uma coisa aqui muito interessante, que ele fala assim, na oração que fiz a Deus, mostrou-me novo horizonte na oração que fiz a Deus, minúscula lágrima a jorrar das fontes dos olhos meus. Então o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele estava às vezes passando por uma situação difícil. E aí, na oração que ele fez a Deus, ele sentiu uma lágrima jorrar dos olhos. Né? E quão importante a gente também ter essa percepção, ter essa sensibilidade de quando você está com uma dificuldade, você poder chorar sim, por que não? Não só uma lágrima, mas chorar, desabafar, colocar para fora, é importante. E nesse momento de ansiedade generalizada, a gente vê muitas pessoas ansiosas, agitadas, deprimidas, passando por dificuldades atrozes. E aonde estão acontecendo essas dificuldades? Lá na rua? Não. Dentro de nós mesmos. A gente com a gente mesmo. E se hoje eu estou numa situação um pouquinho melhor, amanhã eu posso estar numa situação difícil. Por isso que a gente tem que se ajudar. E aquela frase que de vez em quando eu faço uma postagem dela, ela é muito interessante por isso. Que ela fala que nós somos todos anjos de uma asa só. E a gente só consegue voar se tivermos abraçado, irmanado a um outro. A gente só vai voar, a gente só vai atingir o voo na nossa evolução espiritual com as duas asas, claro, do conhecimento e da caridade. Mas quando está a asa da minha caridade, aquela que eu vou agasalhar o meu próximo, o meu irmão que está passando por uma dificuldade. Então você ter essa sensibilidade, você ter
sutileza de perceber quando alguém está precisando de ajuda, você fala, estou aqui. E também, quando você está precisando de ajuda, fala, olha, eu estou precisando falar, você pode me ouvir? Tem essa possibilidade. E aí quando você vai conversar com o outro, você percebe que o seu problema é tão igual quanto o dele. E aí aquilo que você achava assim, nossa, está acontecendo só comigo. Aí você vai falar, não, está acontecendo com ele, com outro, com outra pessoa. É generalizado porque estamos todos... na verdade é assim, eu lembrei de uma frase muito interessante. João Carlos, você pode procurar depois, pipoca e piruá, viu, João Carlos? Para a gente fazer essa postagem depois. É uma história que fala assim, somos pipoca ou piruá, alguma coisa, né? Então tem toda uma situação que a gente passa nas nossas provas, a provação nossa. Então a gente é como um milho de pipoca. E a gente está sendo colocado nesse momento na frigideira. O óleo está esquentando e o fogo aumentando. O fogo está aumentando. E aí o que vai acontecer? Vem aquela transformação impetuosa. Nesse fogo que a gente está passando, o óleo quente, e nós na condição de milhos de pipoca, o que nós vamos nos tornar? Nós vamos nos tornar aquela pipoca linda e maravilhosa que vai alimentar uma pessoa faminta, ou a gente vai ser o quê? Vai se tornar um piruá que não estourou. Então, é uma questão para a gente fazer essas reflexões. O momento é para a gente passar pelas dificuldades. Tá? O que a Rosimeire falou aqui? Ainda tenho muita ansiedade, sou bem agitada, mas eu digo que se Deus não desiste de mim, eu também não vou desistir. Não é para desistir. Olha, a gente tem que pensar o seguinte, Rosimeire, e vale para todo mundo que às vezes está numa situação de ansiedade. O que é a ansiedade? É pensar numa coisa do futuro. Tá? Vamos ver o que a Julie falou antes de fazer esse comentário. É mais fácil oferecer ajuda do que a gente pedir. Eu sempre achava que era mais difícil, que estava sempre tinha alguém que precisando mais. Só que eu aprendi, depois de muito tempo, de muito guardar, que preciso... cortou aí depois. Boa noite, Wanda, seja bem-vinda. É mais difícil oferecer ajuda do que a gente pedir. Olha, aqui a gente tem que pensar o seguinte, sabe, Julie? Nós estamos aqui, tudo no mesmo barco. Tá? A gente é tudo aprendiz aqui. A gente é aprendiz. Tá? Ninguém é melhor que ninguém. Tá? Então, não tenha vergonha de pedir ajuda e não tenha vergonha de oferecer a sua ajuda se alguém se perceber que alguém está precisando. Estava falando da ansiedade lá que a Rosimeire tinha colocado. Você sabe que nós sofremos por duas razões, né? Ou por questões do passado, que são as mágoas, os ressentimentos, as coisas que já aconteceram, que não mudam mais de forma alguma. Já aconteceu, derrubou o leite, derrubou o copo, quebrou, não volta. Não existe o retrocesso, né? Retroceder daqueles filmes que a gente vê voltando assim em câmera lenta. Não, isso não existe. Então, sofrer por situações que já aconteceram no passado não tem volta, não tem jeito. Ficar sofrendo por ansiedade é ficar pensando no futuro. E a gente sofre pensando por problemas que às vezes não vão acontecer. A gente fica querendo resolver muita coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês, pensem bem nisso. Quais os nossos planos que a gente conseguiu levar a cabo em 31 de dezembro de 2019 para 1º de janeiro de 2020 em diante? Quais os nossos planos? A gente não fez tantos planos lá? Passagem do ano, vamos entrar no 2020, olha, mal a gente sabia que era o 2020, né? Mal a gente sabia que era o 2020, e é uma parte da nossa aprovação. Ou vocês acham que a gente está aqui por acaso? Caímos de paraquedas nessa pandemia? Não, gente. A gente pode achar que estava, mas a espiritualidade sabia exatamente. A espiritualidade sabia exatamente que a gente ia estar passando por isso, e a espiritualidade também não foi pega de surpresa, não. A gente, encarnados, podíamos até pensar.
Boa noite, minha querida Julieta. Seja bem-vinda. Que bom te ver aqui na nossa live. Gratidão por estar aqui conosco. A Julieta é uma querida amiga aqui de Araraquara. Saudades, viu? Seja bem-vinda. E estamos então falando disso. A ansiedade, ela nada mais é do que a gente ficar pensando num futuro que pode não acontecer. Pensa nos planos que nós fizemos em 31 de dezembro de 2019. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Fez? Duvido que a gente conseguiu fazer 10% do que a gente se programou a fazer. 10%. Estou sendo benevolente ainda. Então vejam, é querer controlar o incontrolável. A gente tem mania de querer controlar tudo, e quem controla tudo, só tem uma pessoa que controla tudo, é Deus. Só Ele, mais ninguém. Ele que nos controla a nossa vida, controla tudo. E a gente fica querendo ser como é que fala? Querendo ser o Senhor Supremo de tudo que acontece. Não somos. A gente não tem controle de nada, gente. A gente não sabe quanto tempo. Você faz um plano para amanhã cedo eu vou fazer isso. Tá. Você pode ter uma programação, realmente. Mas surge um imprevisto de uma outra questão, já te tira totalmente do sério. E aí? Como é que fica? Aí você fica irritado, você fica nervoso, você vai ficar mais ansioso. Então, olha, o que Jesus colocou do Evangelho? A cada dia bastam as suas preocupações. Vamos cuidar do dia de hoje, gente. O dia de hoje, vamos viver, como Jerônimo coloca para nós, né, de uma forma mais simples. Simplicidade é não querer complicar a vida. É deixá-la um pouco mais leve. Jogar um pouco de peso morto fora. Sabe? A gente carrega muito peso morto. Peso morto é aquele peso que se colocava em algumas conduções, acho que antiga, questão de equilíbrio de carroceria com a parte do motor. Então tinha que colocar um peso lá, porque senão o motor levantava. Não sei exatamente como que era, não lembro muito bem disso. Mas, então esse peso morto é um peso desnecessário. Não serve para nada. E a gente fica carregando muito lixo. Muito lixo nós carregamos, gente. Tá na hora de, sabe, sacudir a poeira, assim, tirar assim aquele peso sabe, não faz bem pra gente. Não vamos ficar pensando no futuro. O futuro a Deus pertence. Vocês já não ouviram essa frase? O futuro a Deus pertence. O João Carlos já fez já postou lá no Face, lá deve ser a história do piruá e da pipoca. Depois a gente faz a postagem aí também, aí com alguma foto de algumas pipocas também. E é interessante porque vem essas histórias, eu lembro que essas histórias elas sempre vêm de uma forma para elucidar a gente, para trazer um ensinamento. Porque se nem a gente fala aqui de repente na live, a gente comenta um monte de coisa. Mas se você prestar atenção depois na história que foi contada, e depois a história vai estar escrita lá para vocês poderem ler, quando você chegar e acompanhar aquela história, você fala, nossa, é verdade. Então, se a live inteira passou desapercebida, a história fica. Então, por isso é sempre importante quando você às vezes for fazer uma palestra, tiver que fazer alguma coisa assim, de uma live assim, tentar trazer uma história, que a história vem como forma de fechar todo o contexto, né? Boa noite, Livânia, seja bem-vinda. O Carlos está dizendo, o melhor momento nosso é o agora, sim. Porque tem uma passagem, se não me engano, do desenho Kung Fu Panda, né, do mestre Hugo Wei, que fala assim, né? Eu não vou lembrar agora, gente. Boa noite, Hélio, seja bem-vindo. Mas ele fala assim, o ontem já passou, o futuro é incerto, mas o que importa é o hoje. Porque o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente, é alguma coisa assim. Passado, aprendizado, futuro, fruto do agora. Daquilo que a gente estiver plantando, a gente vai colher no futuro, com certeza. Mas é fundamental que a gente tome como referência. Vivermos o presente. Porque, Rosimeire, pensa uma coisa. Quando a gente fica com muita ansiedade, porque a gente está pensando lá no futuro. Se você está no futuro, você não está no presente. Você não está aproveitando as oportunidades, aquele momento, aquele estar. Sabe aquilo que eu falo para vocês, gente, de estar no aqui e agora? Estar aqui agora, estar 100% aqui no momento presente.
Não pensar o que eu vou fazer depois da live. Ah, depois da live eu tenho que fazer isso. Começo a pensar um monte de coisa e eu não fico aqui na live. Eu estou dando exemplo da live, mas vale para qualquer coisa que vocês estiverem fazendo, que a gente estiver fazendo. Porque às vezes eu me pego numa situação dessa. Quantas vezes também? Olá, Riquivaldo, boa noite. Quantas vezes também a gente já não aconteceu com vocês, eu acredito comigo, já aconteceu? Às vezes foi numa casa espírita, tinha uma palestra, e às vezes o palestrante não é tão assim, familiarizado com a oratória, com o jeito, ele tem aquela voz assim meio pausada, meio quieta, né? Meio tranquila, tal. E aí às vezes você não está muito motivado por que ele está falando, você está meio cansado, aí você já começa a devagar. Você está na casa espírita, não começa a pensar, nossa, nem está ouvindo o que ele está falando. Amanhã tem que fazer isso, tem que... Pronto. O que você está ali? Você está, modo de dizer, entre aspas, né, de corpo presente. Né? Você está praticamente de corpo presente. Então, quando nós estivermos fazendo alguma coisa, vamos estar 100% integralizados dentro da gente. Dentro da gente. 100%. Nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. 100% dentro da gente. Porque é importante. Porque se a gente tiver um pouquinho a menos, o que acontece? A gente está onde? No passado. Se a gente tiver um pouquinho a mais, a gente está no futuro. Então, o tempo, ele é cronológico. Né? O Deus Cronos está ligado ao tempo. Então, essa cronologia importa que você esteja exatamente nesta hora, neste momento, aqui. Aqui e agora. E quando a gente está no aqui e agora, a gente não tem sofrimentos por questões do pretérito e muito mesmo vamos sofrer por situações do futuro. E o que a gente, quando está muito ansioso, tem uma dica que é você fazer uma boa respiração. Inspirar profundamente, chega no quintal da sua casa, na sacada do seu apartamento às vezes, abra os braços, respire, segure o ar, solte, faça um pouco de respiração, porque às vezes, sabe o que acontece? A gente acaba tendo aquela respiração de cachorrinho, assim, curta. A gente precisa encher os nossos pulmões de ar, sabe? Respirar, reter, soltar o ar. E isso ajuda muito a ansiedade, quando a gente está muito ansioso. Tem até aqueles filmes americanos que é muito comum, né? Eles pegam aquele saquinho e a pessoa fica soprando o saquinho, né? Porque está muito ansiosa. Então, a gente não precisa chegar nesse ponto. A gente pode fazer o quê? Respirar, olhar para o céu. Olha que céu azul. Poxa, mas está cheio de nuvens. Poxa, mas por trás das nuvens tem um céu azul. A gente sabe que tem um céu azul. Mas aquelas nuvens também, ainda que estejam carregadas, vamos agradecer porque elas vão trazer a chuva que vai molhar as plantas, que vai purificar o ar. Olha quanta coisa que a gente pode estar fazendo num simples olhar para o céu. E aí a gente desfoca daquela ansiedade, daquela situação. A meditação é muito boa sim, Livânia, com certeza. Mas você sabe o que acontece? Eu lembro da questão da meditação que tem pessoas que não conseguem relaxar. E elas começam a prestar atenção nos barulhos exteriores. E eu lembro que um professor de yoga uma vez falou assim, que tinha um lugar que tinha uma academia de yoga, que falou, vocês não vão acreditar onde que era em plena São João com a Ipiranga, em São Paulo, não sei que andar do lugar lá. Imagina, a Avenida Ipiranga com a São João em São Paulo, até a música do Caetano, né? Mas era aquele barulho insuportável, né? E tinha uma academia de yoga lá. E como que as pessoas conseguiam relaxar com tanto barulho? Porque elas não ficavam brigando com o barulho. O barulho exterior, ela trazia para dentro da meditação, para dentro do relaxamento. Então fazia parte. O grande segredo é você ficar, como que eu diria? O grande segredo é você trazer aqueles barulhos exteriores para dentro de si. Tem uma lua linda com estrelas. Que legal, Wanda, bom saber. Eu preciso dar uma olhada lá fora. Não fui lá fora hoje ainda, agora à noite. Eu tive uma palestra agora há pouco, então não deu tempo para assistir, para ver a lua, né? Mas vamos lá dar uma olhada sim. A Livânia está dizendo que ajudou muito na recuperação da Covid. Nem sabia, viu, Livânia, que você teve Covid. Mas está vendo? A respiração, a meditação, ela é fundamental. Então, busquemos, né, a nossa harmonização. De uma forma como? De uma forma simples, de uma forma tranquila, serena. Viver a vida de uma forma mais amena.
sem se preocupar muito. Por que é o preocupar? É ocupar-se antecipadamente por alguma coisa. E agora digo uma coisa, se eu passar a noite inteira em claro, preocupado com uma prova que eu vou fazer amanhã, vamos pensar, faz de conta que eu vou ter que fazer uma prova amanhã. Se eu passar a noite inteira preocupado com essa prova que eu vou fazer amanhã e não conseguir dormir, porque eu estou preocupado com a prova, se eu vou ir bem ou não, vocês acham que eu vou conseguir ir bem na prova? Claro que não. Ah, Luiz, é claro, né? Você fala que você não está passando pela prova. Então, mas a gente tem que fazer o exercício. A gente tem que fazer de conta que aquela prova, aquilo que a gente está esperando com muita ansiedade, com muita... assim, né? Fica agitado até quando você fica desse jeito. Quando chega naquele momento, você tem que pensar o seguinte, não é comigo, não sou eu, sabe? Você terceiriza, entre aspas. Quando você terceiriza, você tira aquele peso das tuas costas. E Jesus, o que ele falou para nós? Vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. E quando a gente está fatigado, né, tá ansioso, tudo mais, entrega para Jesus. E faz uma oração de entrega sincera, sabe? Abre o seu coração, entrega a Jesus, olha, estou muito ansioso, estou muito ansiosa, estou muito agitado, serena minha alma, serena meu espírito, me deixe em paz, me dê paz, não me deixe em paz, né? Desculpe. E é fundamental você fazer a conversa com Jesus. Porque Jesus, você não tem que fazer nenhuma fórmula mágica, você não tem que fazer um requerimento com tantas vias, com tanta margem disso, daqui, não. Conversar com Jesus é ali, no tete a tete. Nosso irmão maior está ali sempre para nos ajudar, que nem a Carol Oliveira fala, é GG, com essa simplicidade. Você não tem que se dirigir a Jesus, a Deus, com uma forma assim, que a gente diria assim, cheia de formalidade. Abre o teu coração, abre o coração, coloque para fora os teus sentimentos. Na hora da tua prece, você não precisa às vezes orar um Pai Nosso. Conversa com Jesus. Conversa, olha, estou muito ansiosa, me auxilia, me ajude, estou precisando. E agora, claro, se às vezes você não está conseguindo somente nessa parte resolver, aí você tem que buscar ajuda, claro. Tanto espiritual como terapêutica também, por que não? Que às vezes é um conjunto de fatores. Então é importante que a gente tenha um controle da situação, que a gente também não vá só para um lado, esquecendo o outro. O equilíbrio é fundamental. Se a gente conseguir, com essa questão da meditação, da respiração, melhorar a nossa agitação, a nossa ansiedade, que bom. Agora, se você vê que realmente não tem o que fazer, vai buscar ajuda. A ajuda está aí para isso, né? Então é importante que a gente seja simples, mas sem ser simplista. Tá? Simplificar a vida, mas não de uma forma simplista, de qualquer jeito, sabe? Nós temos que fazer de uma forma eficaz e efetiva. Simplicidade com amor no coração, sem querer muita embromação, não. Mais ou menos assim. Então, terminamos a nossa mensagem. Eu vou fazer a leitura novamente, que eu prometi para o pessoal, que eu já tinha lido, mas vamos ler novamente. Então diz assim: simplicidade. A gota de perdão para as dores que havia em mim foi como uma simples gota d'água para a rosa do jardim. A centelha de luz nas trevas da minha estrada foi como suave gota de orvalho nascido da madrugada. Foi um toque de beleza à minha alma entristecida, a bátega do sereno sobre a relva ressequida. Mostrou-me novo horizonte na oração que fiz a Deus, minúscula lágrima a jorrar das fontes dos olhos meus. Revelou-me que Deus, na vida, é a suprema caridade, a diminuta semente que plantei na minha herdade. Deixa eu ver aqui que eu tinha colocado aqui. A Julie está falando que está na etapa da psicóloga. É muito bom buscar ajuda, viu? Muito bom buscar ajuda, Julie. Desde que você busque um profissional sério, é fundamental. Importante, sim, buscar ajuda para que você possa se abrir, para que você possa falar, para que possa ter alguém que te ouça.
Mas também, isso que eu coloco sempre para as casas espíritas, viu, Livânia? Ainda mais aí na casa de vocês aí. O departamento mais importante que eu acho na casa espírita não é o departamento de doutrina, viu? Sabe? Não é o departamento de doutrina. Sabe qual que é? O departamento de acolhimento espiritual. Não é o de atendimento fraterno, tá? Acolhimento espiritual. Por que esse acolhimento? Porque quando a pessoa chega, ela tem que ser acolhida. E às vezes a gente percebe que a pessoa chega na casa espírita, pela primeira vez a pessoa está ali, boa noite, seja bem-vindo, está aqui, olha, uma mensagem. A pessoa chega ali, não sabe se ela veio pela primeira vez ou não. Tem que ter um grupo de pessoas devidamente preparadas para acolher quem chega na casa espírita. Que a pessoa às vezes veio pela primeira vez, ela está passando por uma dificuldade. E não é só assistir a palestra. E uma outra coisa que acontece muito... Mari, esse poema já está postado lá na minha página, no perfil, tá? Já está postado junto com a divulgação. Depois se você virar a mensagem do livro, na sequência ele está lá. E também eu coloquei ele na íntegra também na publicação, tá? Mas ele está lá. Então o que eu falo, quando a pessoa chega na casa espírita, você tem que ter... A pessoa chegou ali, ela estava às vezes precisando de uma ajuda, de alguém que está precisando desabafar, né? É importante a gente ter esse olhar. E não só por simplesmente estar falando do atendimento fraterno. A pessoa passa pelo atendimento fraterno, o que vai acontecer? Chegou lá, sai de lá carregado de livros para ler. Você vai ler as obras básicas, não sei o quê. Tá certo, é importante. Mas é fundamental também e principalmente que a pessoa seja acolhida, que ela consiga se abrir. E não, se você estiver ali naquela função de atender aquela pessoa, você tenha a caridade de ouvir. Não querer dar receita pronta para ela. Não querer dar receita pronta para ela. Porque é fundamental que a pessoa receba esse acolhimento. Porque do jeito que ela for acolhida ou não, ela volta ou não volta. Você está ajudando, você está largando a pessoa, às vezes, com um problema tamanho de um monstro em cima dela, né? Então, é mais ou menos... Acho que deu uma travada aqui, será que coisa estranha? Espera um pouquinho. Não, acho que foi provisório aqui, acho que deu. A Júlia está falando que a pessoa não está num momento bom para estudar. Tem isso também. É importante ela ler as obras básicas, sim, ela fazer o culto do Evangelho no Lar, porque nem, por exemplo, Júlia, vou dar uma dica muito importante para todos nós. Quando a pessoa está passando por uma dificuldade, o que ela tem que fazer? Então ela vai na casa espírita. Ela vai fazer o tratamento espiritual, importantíssimo. O que recomenda para ela fazer também junto com o tratamento espiritual? O culto do Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no Lar ele é fundamental. Mesmo que você às vezes tudo bem, você não está às vezes com cabeça para estudar, mas faz um culto do Evangelho, faz uma prece e uma recomendação que a gente sempre dá assim. Quando você está com problema de saúde e você vai no médico, ele vai passar o quê? Ele vai te passar um medicamento. No primeiro momento, às vezes ele manda você tomar durante vários dias seguidos. Depois ele pode mandar vocês passando os medicamentos. Não estou falando medicamento, digamos, algum medicamento mais pesado, né? Também existe essa questão, né? Boa noite, Wilton. Mas o que acontece? E aí você vai tomando aquele medicamento, depois ele fala, bom, agora você passa, a partir da segunda semana, você toma um dia sim, um dia não, por exemplo. E vale o mesmo para o Evangelho no Lar. Quando você está passando por dificuldade, o que você tem que fazer? Faz o Evangelho no Lar todo dia. Faz o Evangelho no Lar todo dia. Depois você, né, conforme você perceber que a casa está mais equilibrada, você está mais equilibrado, vai e faça o culto do Evangelho no Lar, normalmente, como a gente recomenda, uma vez por semana. E agora nós podemos contar, vocês sabem, né, que a Flavinha, que é a nossa querida amiga espírita, ela abriu uma live do Evangelho no Lar, todo domingo às 10 da noite, nesse horário que eu faço aqui, nesse horário que eu faço a live aqui no domingo, a Flavinha está abrindo o culto do Evangelho no Lar, e é fantástico. Eu não consigo participar junto, porque normalmente é o horário do meu Evangelho no Lar aqui em casa, de domingo às 10. Mas eu já assisti a Flavinha fazendo o Evangelho depois na live,
e posso dizer a vocês que é muito bom, faz muito bem. Então, fica esse convite também para vocês aí, aos domingos, às 22 horas, participar do culto do Evangelho no Lar com a Flavinha, que faz muito bem para todos nós. Perfeito? Então agora eu tenho estudado bastante, mas parece que quanto mais eu estudo, mais difícil ficam as coisas. Julie, é normal? Sim, é normal. Sabe por quê? Quando a gente começa a buscar a iluminação, vêm as dificuldades para tirar a gente do caminho, tá? Então, não tenha pressa de pegar o estudo. Pegue às vezes o Evangelho no lar, faça o Evangelho no lar, pegue o Evangelho, faz uma leitura, pega um livro de mensagem, por exemplo, como Sinal Verde, Conduta Espírita, quer ver outro livro também que é muito bom, Minutos de Sabedoria, que é um livro que eu faço mensagens diárias, que eu faço a leitura dele. Então, essas dificuldades a gente está tentando se iluminar. E se a gente tiver, às vezes, algum irmãozinho menos feliz que está querendo tirar a gente do foco, ele vai tentar desestimular a gente. Tá? Então, por isso que a persistência, a vigilância e a oração é fundamental. O que eu recomendo a você? Procurar assistir uma palestra. Tem várias palestras assim nas redes sociais. O Haroldo Dutra Dias tem umas palestras magníficas também. O Alberto Almeida também é muito bom, tá? Ó, a Rô tá falando com você, Julie, que é muito comum isso acontece, tá? Acontece com todo mundo, viu? Não é só com você não, tá? Não é só com você não, viu? Pode ficar tranquila que faz parte. E quando a gente se propõe a fazer um trabalho de modificação, né? De modificação interior, vem aquela coisa querendo puxar a gente para trás. Por isso que a gente tem que ser persistente. Ainda bem que você está persistindo. A gente tem que continuar. E essas lives, viu, Julia, elas fazem para a gente o seguinte, estou falando para mim como experiência própria. Elas trazem para a gente um momento da gente entrar em sintonia com a espiritualidade. Porque aqui nós não estamos sozinhos, tá? Por exemplo, poderia falar, não, eu estou aqui falando sozinho no meu escritório, tá? Mas tem, vamos supor, tirando o meu perfil, mais 13 pessoas. Mais 13 pessoas. Só 13 pessoas, mais eu? Não. Tem toda a equipe espiritual. Tem toda uma equipe espiritual. Então isso é importante. Participar dessas lives faz muito bem. E a Rô está falando exatamente isso. A gente está passando por dificuldades, sim. E cada um, sabe, eu falo assim, eu vou falar uma coisa para você, o que aconteceu comigo cerca de um ano atrás. Logo no começo da pandemia, eu passei por uma situação de estresse muito forte. E como eu tive catapora na infância, eu desenvolvi herpes zoster, tá? Praticamente, se não me engano, 17 de março do ano passado. Aí, o que aconteceu? Qual que é a conjunção que a gente faz naquela hora? Faz a conjunção, poxa, minha imunidade está baixa, pronto, né? Eu entrei literalmente em pânico, estou falando uma situação física, né? Achei que ia morrer, tá? Passei dores atrozes, levei 3 meses com medicamentos pesados, tomando para recuperar isso, com dores assim, você não conseguia, um vento que batia no braço, por sorte foi no meu braço direito, não foi assim, tem pessoas que tem no olho, na região assim, perto da virilha, então tem lugares piores, né? O que é importante é a gente pensar o seguinte, a gente não está sozinho, nós estamos aqui, nessas lives a gente faz esse trabalho para a gente estar interagindo, para que um ajudar o outro. E você vê, por exemplo, nós temos lá o nosso grupo lá do Encontro Espírita. Vira e mexe é uma pessoa que está passando por uma dificuldade. E aqui a gente está ali para dar um suporte para o outro. E nas nossas lives funciona da mesma forma. Por exemplo, na hora da prece, que a gente for fazer a prece, Julie, sintoniza, mentaliza Dr. Bezerra de Menezes te ajudando para você passar por essas dificuldades, para sair dessas situações, entendeu? A gente aqui está tudo junto, tá? Nós estamos todos juntos. Nós estamos, por exemplo, eu particularmente nem te conheço, nem sei de que cidade você é, mas você vê, você está sempre nas nossas lives. Então a gente acaba criando essa energia que flui entre a gente, você entende? É uma energia que faz bem para o nosso coração. Então, quando eu estou aqui vibrando
Não sou eu sozinho, tem toda uma equipe espiritual que vibra por todos nós. Então é importante. Então no momento da prece, o que eu recomendo sempre para a gente? Coloque um copo com água, para que a gente possa pedir para a equipe do Dr. Bezerra Menezes possa fluidificar aquela água, auxiliar, colocar o remédio que a gente precisa. E aí a gente vai pedindo sempre. Coloca uma água antes de você dormir, do lado da tua cabeceira, faça uma prece, no dia seguinte você toma, e vai pedindo, e vai mentalizando, e vai energizando. Vai se vendo cada vez melhor. Faça uma mentalização daquilo que você espera e quer para você, que é a forma da gente conseguir aquilo que a gente quer. É difícil? Não estamos dizendo que é fácil, mas não é impossível. Vamos aí, a Rô está dando uma série de dicas para você. Obrigado, Rô, que é importante também que você faça essa interação, que ajuda muito, tá bom? Vamos então agora fazer aquele momento das nossas orações, das nossas preces. Eu tenho pedido também para um amigo que me pediu uma prece também para um conhecido dele. Depois na hora eu vou falar então, tá bom? Então vamos estar agora, fechar os nossos olhos, pegar um copo com água, aqueles que se sentirem confortáveis também, Vou colocar aqui a nossa música da Ave Maria, que eu gosto muito, que nos harmoniza bastante. Julie, vamos vibrar por você também, tá? Tenha certeza que você vai receber toda a nossa energia e as nossas melhores vibrações de todos esses corações queridos que estão aqui, tá bom? E assim, queridos amigos, vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltar lentamente o ar, relaxando os nossos ombros, deixando-nos tranquilos, serenos, assim calmos, ao som dessa melodia que embala os nossos ouvidos, e ela vai penetrando no íntimo do nosso coração, como que uma música suave fosse embalando o nosso coração, como uma bela canção de ninar. A gente se sente pequeno neste momento, quase um bebê. E a gente está sendo embalado pela essa melodia suave e bela, esses acordes magníficos que embalam os nossos corações. Vamos dar mais uma inspiração profunda. Vamos soltar o ar lentamente e vamos nos sentir nesse balanço do nosso coração. Ele vai ficando mais tranquilo, mais sereno, mais relaxado. E a gente olha ao nosso lado, quem nós vemos? Nosso Mestre Jesus. Sim, era Jesus que estava nos embalando neste momento no seu colo, qual uma criancinha. Estamos nos braços do nosso Mestre Jesus. E que prazeroso, que gostoso é estar nos braços do nosso Mestre. Parece que todas as dores, as dificuldades passam. E estamos aqui reunidos, Mestre, todos nós, todos juntos, para pedir por cada um de nós neste momento, cada um que traz uma dor, um sofrimento, uma angústia, aquele aperto no peito. Senhor, ampara-nos a cada um de nós. Ampara-nos nesses momentos de dificuldades que estamos passando, que possamos vibrar pela nossa querida amiga Julie, que está aqui na nossa live, que ela possa receber as nossas melhores vibrações de amor, de carinho, de paz, que cada um possa vibrar por ela, e vibrando por ela, vibramos por todos ao mesmo tempo. Que Jesus mesmo disse, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei presente. E o nosso Mestre está aqui conosco neste momento. Receba, amiga, as nossas melhores vibrações da espiritualidade querida também, que possa envolver o seu coração, que possa te auxiliar a superar essas dificuldades que você está passando.
Queremos pedir, Mestre, também neste momento, em especial, pelo amigo do nosso querido Jorge, o Sr. Humberto Pazian, que está com falência hepática dos rins e suspeita de Covid em São Paulo, que a equipe médica espiritual possa ampará-lo, auxiliando na sua recuperação. Mestre, rogamos por tantas pessoas que estão partindo para o plano espiritual neste momento, por tantas dores, por tantos sofrimentos, irmãos nossos que estão internados em hospitais, em clínicas de repouso, velhinhos nos asilos, as crianças nos orfanatos, os nossos irmãos presidiários, cada um, Senhor, cada um passando o seu momento de dificuldade, sua provação. Ampara-o, Senhor, ampara cada um de nós. Dá-nos uma noite de paz, de harmonia, que possamos estar sempre em sintonia com o seu amor. Cada um de nós, Mestre, ainda trazemos aquele pedido muito particular a lhe fazer, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Rogamos ainda que Jerônimo Mendonça possa estar sempre nos amparando, nos protegendo, e somos gratos a ele pela oportunidade de estarmos utilizando as mensagens que ele trouxe para nós nas nossas reflexões. A equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, rogamos a fluidificação dessas águas, que elas possam receber o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as nossas necessidades mais íntimas. E agradecidos, Mestre, pela oportunidade desta reunião, pela presença de cada coração querido que esteve aqui conosco ou que vai chegar depois, que possa ele receber as melhores energias da espiritualidade amiga. E fazemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que bom, Julie, que bom. Que bom que você... Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Terminamos a live, mas espero que você tenha participado da prece, mas ela vai estar salva. Julie, eu vou te mandar depois uma vibração aí que eu recebi da nossa querida Livânia e vou falar para você. É uma vibração pequena, mas muito fantástica. Ela me mandou num dia que eu estava muito deprimido. Se soubesse o bem que me fez, eu vou mandar para você, tá? E vou postá-la também no meu Instagram, para aqueles que quiserem receber. Queridos amigos do meu coração, como sempre eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos, e que o nosso Mestre Jesus nos proteja e abençoe, agora e sempre. Muita paz, muita luz, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite.